Olá, viajante! Continuando nosso roteiro, nós saímos de Lima com destino a Cusco. Passamos por paisagens lindas e a viagem foi super tranquila. Ficamos hospedados no novo hotel. Ele é super bem localizado e está a pé apenas 5 minutos da praça central de Cusco. O nosso quarto era bem grande. O estilo dele era rústico. Tinha uma cama queen, muito confortável. O quarto inteiro era bem cheiroso, com diversos armários, uma TV enorme e um banheiro bem grande. Deixamos as malas no quarto e seguimos a pé cerca de 5 minutos até a praça central de Cusco. Quando chegamos, ficamos encantados com as casas iluminadas no morro. Dava um ar lindo, parecia um céu todo iluminado. Realmente, Cusco nos encantou desde o primeiro momento. No dia seguinte, caminhamos até a Avenida do Sol, que é a rua principal de Cusco. Nela você encontra a prefeitura e diversas casas de câmbio, entre outras lojas. Primeira coisa a falar do voo de Lima para Cusco, 1 hora de voo, né? E uma dica legal, fiquem do lado esquerdo, que vocês já conseguem ter uma vista maravilhosa da Cordilheira dos Andes. Gente, Cusco, sabe aquela cidade quando você chega e fala, uau, é Cusco, gente. Só de chegar aqui na Praça de Armas vale muito a pena. Nós estamos aqui, entrando na Praça de Armas, cercado pela Cordilheira dos Andes, né? E aqui nós temos a catedral, maravilhosa, super imponente. Nós vamos entrar nela depois, vamos mostrar uns vídeos para vocês. Tem um fato muito curioso aqui da catedral, que tem a imagem da Santa Ceia e Jesus comendo cuy, que é o porquinho da Índia, que é um dos pratos típicos aqui do Peru, né? Aqui atrás a igreja da Companhia de Jesus, também muito linda. E o que é legal de falar de Cusco é que assim, ela te surpreende a cada esquina, cada rua que você passa. É uma cidade totalmente assim, estilo medieval, incrível. É a capital do Império Inca, né? Todo mundo sabe, os Incas, então eles viveram de 1200 a 1500, 1532, né? Exatamente quando os espanhóis invadiram. E aí os Incas, eles não tinham escrita, então todas as histórias que a gente vai ouvir dos guias são histórias que possivelmente os Incas realizaram, né? E como a cidade se formou. É importante falar que os Incas, eles eram muito evoluídos na parte agrícola, que nós vamos ver em Morai, nós vamos ver em Pisac, e principalmente na arquitetura. Então são construções, as bases das construções que vocês vão ver pela cidade são dos Incas que construíram, e tem pedras de 90 até toneladas, e impressionante como naquela época eles conseguiram transportar isso. Então é impressionante ver isso. E aí os espanhóis construíram, depois destruíram praticamente quase tudo e construíram sobre essas bases incas. E aí teve um terremoto de 1650 que derrubou todas as construções espanholas, e dos incas permaneceu intacta, porque são encaixes de pedras. É impressionante ver. Os Incas tiveram uma civilização muito organizada, que se estendeu aqui do Peru até a Argentina, né? Seguindo a Cordilheira dos Andes, de 4.000 quilômetros mais ou menos. A cordilheira tem 7.000 quilômetros, né? Só não pegou aqui Colômbia, Venezuela. Então assim, não vou falar de história porque eu não tenho capacidade para tal. Então vocês têm que vir aqui, aí tem que contratar o guia, e o guia vai falar toda a história para vocês. A gente vê algumas pessoas que não entram na catedral, gente, é impressionante. Tem que entrar, custa 25 soles e tem que entrar. Então tem gente que só faz o city tour, passa na catedral e não entra. Enfim, então nós vamos mostrar um pouquinho para vocês à medida do possível. Um grande beijo. Assim, agora Cusco é simplesmente maravilhosa, é inexplicável, tem que estar aqui.
as cordilheiras em volta de você. Tem que vir, tá bom? A gente está muito empolgado com o Cusco. E é legal falar, nas placas é muito fácil de se encontrar em Cusco, porque as placas, principalmente daqui na Praça de Armas, em volta, elas estão em quechua, né, que é a língua mãe do Peru. Hoje 80% da população do Peru fala espanhol, mas eles preservaram aí as placas das ruas em quechua, né? Então hoje aí 20% fala quechua e fala outras 43 línguas nativas nos povoados mais no interior do Peru, né? E a gente consegue observar as senhoras que estão com a roupa, com o traje falando quechua, é muito legal. Então assim, é um banho de cultura, é um banho de artesanato, é um banho de arquitetura, de gastronomia e principalmente é um banho de educação. O povo peruano é muito educado, muito simpático. Então, Peru, coloca na sua lista porque vale a pena. E tem gente que passa só em Cusco um dia como base para ir para Machu Picchu e não desfruta tudo que tem a cidade. É uma pena, tem que ficar no mínimo duas noites em Cusco, 3, porque tem muita coisa para ser explorada. Tá bom? Gente, então estamos aqui em Coricancha, que é uma visita imperdível em Cusco, e aqui dá para ver a genialidade dos incas nas construções, né? Pachacuti, que foi o último imperador, quando ele subiu ao poder, ele via que as formações eram pedra, barro e pedra, e que elas eram facilmente destruídas com abalos sísmicos, que é muito comum na região. Então ele desenvolveu junto com os seus artesãos essa nova forma de construção imperial. E vocês podem ver, não tem nenhum tipo de argamassa, cimento, nada. Então são pedras que são simplesmente encaixadas uma nas outras. E como que eles faziam isso? Olha aqui, como macho e fêmea no popular falando, eles esculpiam as pedras com ferramentas especiais e encaixavam umas nas outras. Então, e desse formato, quando tinha o abalo sísmico, elas se encaixavam ainda mais e não se deterioravam, não demolia o templo, né? Então, a arquitetura maravilhosa. Vocês podem ver que a formação também aqui, ela não é reta, ela tem essa angulação de forma proposital. Então aqui é uma riqueza, gente, é muita história para contar. Hoje, claro, os templos todos incas foram destruídos e aqui era isso aqui era coberto de ouro e prata, porque para os incas ouro significava o sangue do sol e prata o sangue da lua, né? Então os espanhóis chegaram aqui, claro, depois roubaram tudo, derreteram, mandaram para a Espanha. Então os templos foram demolidos e foram construídos igrejas, conventos, como aqui hoje funciona o convento de Santo Domingo, que ainda tem monges, funciona como convento, mas hoje mais funciona como museu e como visitação. E eles, os espanhóis, queriam destruir, né? E depois pensaram, por que a gente vai destruir se a gente pode utilizar? No outro templo, no templo da lua ali atrás, eles colocaram argamassa, vocês vão ver nas fotos depois, e gesso, e aí só que teve o terremoto, tudo veio abaixo. E aí depois o patrimônio cultural conseguiu conciliar e manter as construções como uma memória de visitação e de estudo dos incas. Então assim, Coricancha é uma visita imperdível quando vocês estiverem em Cusco. Vocês vão conhecer um pouco mais sobre esse povo inca que foi muito evoluído na sua época. Mas o mais impressionante não era como eles encaixavam as pedras para fazer as formas. É o polimento que era mais difícil. É o polimento. Então eles faziam uma técnica com areia e com água que demorava longos tempos
para conseguir polir e assim fazer um encaixe. Eles estavam preocupados em montar templos que nunca iam se demolir, demorar 300, 400, 500, 1000 anos, né? Não hoje com as construções que a gente vê e encontra que é para 30, 40, 50 anos, só pensa em custo, em rapidez, enfim, eles não. Muitos imperadores fizeram seus templos e às vezes nem chegaram a observar o final dos templos que eles mesmos projetaram, tá bom? Um beijo para vocês e vamos agora para outro sítio arqueológico aqui em Cusco. Legal, gente, então saímos de Cusco e vamos ao Vale Sagrado e olha só que visual que começa a aparecer pra gente. Vale Sagrado na verdade não é uma cidade, uma província, é a região que tem várias cidades, vários vilarejos. Esse é o rio Urubamba, que é o rio que permeia a Cordilheira dos Andes e é onde as civilizações, os vilarejos começaram a se desenvolver. E o que a gente recomenda é que durma 2 noites aqui, pelo menos no Vale Sagrado, para conseguir desfrutar com calma todos os passeios, dormir no Vale Sagrado, que realmente é um lugar que tem muita paz, muita tranquilidade, você consegue ter um contato muito gostoso com a natureza e sentir a paz realmente desse lugar. E tem gente que faz só o bate e volta de Cusco pro Vale Sagrado e volta, é muito corrido e não consegue realmente sentir a energia desse lugar, tá bom? Então vamos curtir com a gente agora 2 noites aqui no Vale Sagrado. Olha que linda essa escultura do abraço possível, que diz que é a união de todos os povos peruanos. Que linda, né? Muito linda. Gente, agora nós estamos no sítio arqueológico de Pisac, no Vale Sagrado. Olha só que maravilha. E nós observamos lá em Cusco como os incas eram muito avançados na arquitetura, né, na formação dos seus sítios arqueológicos, como eles encaixavam as rochas, como eles poliam, enfim, toda aquela história maravilhosa. E aqui em Pisac, em Morai, em muitos lugares do Vale Sagrado, nós vamos observar como eles eram muito avançados e inteligentes na agricultura e na astrologia. Porque vocês podem ver que os morros aqui no Vale Sagrado, eles não têm muita vegetação, eles têm muita rocha. Então, aonde os incas conseguiam fazer essa formação em forma de terraço, olha que maravilha, porque isso aqui é um experimento agrícola. Então, o que eles faziam? Formando esses terraços, eles podiam observar a agricultura no seu desenvolvimento. Então, por exemplo, porque se você coloca as sementes lá na primeira, lá em cima, é onde vai bater mais os raios de sol, mas aonde vai estar mais frio, né? Consequentemente até chegar lá embaixo, né? Que é um pouco mais quente, mas os raios de sol demoram mais para ser atingidos. E assim eles iam observando as sementes, observando a agricultura, quais alimentos para cada região conseguiam se desenvolver mais, e observando sempre a astrologia também no desenvolvimento da agricultura. E assim eles plantavam muito trigo aqui, quinoa, milho, que tem uma infinidade, e batata. Então batata, eles amam batata e eles falam que a batata foi criada aqui. Existe mais de 4.000 tipos de batata catalogada, mais de 2.500 só aqui no Peru. Então, mas eles consomem atualmente 30 batatas, enfim. Então é isso, gente, é imperdível, lugar lindo, sítio arqueológico de Pisac, no Vale Sagrado, para vocês
desfrutarem dessa paz, dessa energia e conhecer um pouco mais da história dos Incas e dos pré-Incas também, tá bom? Um beijo, valeu! E agora estamos aqui no sítio arqueológico de Ollantaytambo, aqui no Vale Sagrado, em Urumbaba. E aqui esse templo que hoje está praticamente demolido e também não foi totalmente acabado, era dedicado ao deus do vento, né? Então a região maravilhosa, uma região linda. Do lado direito vocês vão ver que já era muito propício para a agricultura. Lá em cima eles criaram armazéns, lá aquela construção amarela com janelas onde eles colocavam carnes e outros alimentos que precisavam de ventilação. Então, como eles eram inteligentes, e aqui a gente continua vendo os terraços agrícolas que eles faziam as experimentações. Enfim, e é uma região linda, uma região de paz, cercada, né, pelas Cordilheiras dos Andes. Então vale a pena muito a visita. Ollantaytambo, aqui no Vale Sagrado. E no dia seguinte, visitamos essa linda comunidade Quechua, que nos ensinou seus costumes, nos ensinou a sua tradição e a sua cultura. Urquilhos, claro. Yucay, e ali no interior estaria Urubá. Certo. Muito mais para o fundo estaria Ollantaytambo. Perfeito. Agora, os nomes das glaciares. Vamos começar de lá. São João, Certo. tem uma altitude de 4.800. Chicó, 5.800. É um dos maiores glaciares desta parte do Vale Sagrado. Que é o que nós chegamos do nosso pousada. Se olha desde o hotel, nesta pousada de Yucay, dá para olhar um pouquinho daquele glacial. Lá está Pumahuanca, tem pouquinha neve, só pouquinho. Pumahuanca. Lá, aquele que está lá no brancão, esse de lá se chamaria Verônica, dá para olhar de Ollantaytambo. E quando a gente vai para Machu Picchu del trem, passa por a base daquele glacial. Dá para olhar. E aquele que está lá ao fundo, final, esse é o Salcantay, chamado em espanhol Indomável. Esse glacial se pode fazer uma trilha que vai para Machu Picchu por 5 dias de trilha. O turista vai àquele glacial e daí vai caminhando até chegar a Machu Picchu em 5 dias de trilha. Esta é essa trilha Inca? Não, é uma trilha alternativa. A trilha a Machu Picchu 4 dias, mas se o turista quer agregar mais um dia e tem uma experiência de glaciales, então a opção seria fazer aquele glacial de Salcantay. E durante as épocas de maio, junho e julho, vai ter um pouquinho mais de neve. Sim. Agora estamos terminando o verão em Peru. Nosso verão aqui com muita chuva, pero baixa a neve. Agora maio, junho e julho vai aumentar a neve. Na parte superior, todas aquelas geleiras têm lagoas. E todas as lagoas têm truta. Olha. Que é o peixe mais importante para comer. E um dado importante é que para o nosso povo incaico, as geleiras foram deuses que protegem. Graças às geleiras é que nós temos um vale sagrado, porque as geleiras produzem água. Essa água desce à parte profunda dos vales e ela permite ter uma agricultura de boa qualidade. É por isso que cada glacial, que tem um nome, é um deus que protege um ecossistema de vida. Então as pessoas que moram ao redor do glacial, le cultuam, le fazem um ritual a cada glacial.
com o nome de Apu. Então, nós diríamos assim, aquele é o Apu Chicón, aquele é o Apu Salcantay. O Apu Chicón, ele protege a vida destas duas comunidades, Yucay e Urquiles. O Apu Verônica protege as pessoas de Ollantaytambo. Eles consumem água, se alimentam desse glaciar, né? Quando nós olhamos este tipo de geografia da Mãe Terra da Pachamama, da Cordilheira de los Andes, você percebe que cada glaciar tem um formato assim, pequenininho, né? Então, os incas relacionam os glaciares com os senos da Mãe Terra. Lembre-se que os incas adoram a Pachamama, que é a Mãe Terra. Agora, a Mãe Terra é uma mulher, em primeiro lugar, ela tem filhos. Quem são os filhos da Mãe Terra? Somos nós. Minha mãe, quando eu nasci, ela me deu a primeira fonte de alimento foi leite materna, que é branca, e mesmo cor da neve, e o formato do seno de minha mãe também é assim, um pequeno igual que um glaciar. Por isso que poderíamos dizer que os glaciares, ou apus, deuses, seriam os senos de nossa Mãe Terra, de la Pachamama. Então nós moramos no peito de nossa Mãe Terra. Dormimos, nos alimentamos, toda a nossa vida gira ao redor da crença da Pachamama. Então, por isso que as comunidades, as pessoas que moram aqui, eles não têm que fazer um ritual aos deuses para ser abençoados. Eles já são abençoados, porque toda a vida deles gira ao redor da Mãe Terra. Morai é basicamente um laboratório da agricultura. Como que funciona este laboratório? Então, nós estamos aqui frente às geleiras, já falamos muito das geleiras. Então, de quando em quando ingressam uns ventos gelados por aqui em cima. Só que assim, o vento não ingressa ao buraco. O vento frio vai passar por em cima, gerando em aquelas terraços superiores temperaturas frias, né? Muito parecidas às temperaturas que se encontram entre 4.000 metros sobre o nível do mar, por causa de los Andes. Mas quando você vai começando a descer terraço por terraço, a temperatura vai mudando. Cada vez será mais quente, mais quente, mais quente. Então os incas precisavam estudar em que temperatura fica melhor um tipo de produto, né? Então toda esta pesquisa los levou a construir este laboratório. Então, por exemplo, vamos a suponer, aí tem uma batata de 4.000 metros. Eu moro em um lugar muito alto e muito frio, mas eu preciso levar essa batata para alimentar as pessoas que moram em Lima, na costa de Peru. Se eu levasse a batata e sembrasse lá, ela até pode produzir, pode crescer, mas o sabor do alimento vai ser diferente, porque não é a terra originária. Então preciso fazer um processo de aclimatar para que esta batata não perda, não esqueça seus valores nutritivos e as características. Então o que vou fazer é, depois de uns 10, 15 anos, vou levar só um andar mais baixo. Aí vão deixar que a batata se acostume às características do clima. Depois de uns anos, novamente desce. 10, 15, 20, 30, dependendo da variedade, quanto tempo ela precisa para se aclimatar corretamente, né? E assim vou descendendo. E depois de uns 100, 200 anos, quizá, já consegui que uma batata de 4.000 metros agora cresça e produza optimamente em 1.000 metros sobre o nível do mar, né? E pode fazer o mesmo também de inverso, de um lugar quente aclimatar a um lugar frio, tá? Então, aqui vai acontecer duas coisas, resultados. Muitas vezes, esse processo de subir um alimento ou descer para aclimatar, às vezes conseguimos incas fazer 100% com êxito, mas nem sempre. Outras vezes, em esse processo, às vezes, obtinham ou saía uma nova variedade, porque quizás a batata não se chegou a acostumar e ela sozinha adquiriu novas características. Eureka, aí apareceu uma nova variedade. Por isso que os incas, preste atenção, os incas chegaram a ter mais de 3.800 variedades de batata. Quando chega o turista aqui a Peru, diz, não,
cara guia nos está brincando. Ele 3.000, nosso Brasil nós temos 5. País grandão, são 5. Como que aqui eles tinham tantas variedades? Por causa dos laboratórios. O rei Inca, o Estado, o governo Inca estava preocupado não somente por crescer o território, sino por alimentar as pessoas do território. É assim como em laboratórios como Morai, os Incas chegaram a ter essas 3.000 variedades de batata. Temos 267 variedades de milho. Em Peru temos 5 variedades de quinoa. Como? Através do laboratório. Dato importante. Nossas pessoas camponesas aqui em Vale Sagrado siembram abóbora. Você conhece a abóbora, né? Sim. Em las noites de lua llena del mês de agosto, em horários de 9 da noite a 11 horas da noite. Aí você pergunta para eles: avô, pai, por que você sembra abóbora, a semente em essas noites de luna llena? Eles dizem: não sei, mas isso é o que nos disseram nossos ancestros. Se eles disseram, deve ser por algo, porque eles já haviam experimentado. Ou seja, não somente eles experimentavam o clima, sino que dia, em que horário, inclusive em que tipo de terra resulta melhor um produto. Se você solamente se começa a imaginar por um instante aqui, os Incas sembrando milho o 1º de janeiro, às 5 horas da manhã, sembrando lá em cima. El 2 de janeiro, a meio-dia, sembrando em outro terraço. El 3 de janeiro, sembrando em horas da noite, a mesma semente, em outro tipo de terra. Então, as possibilidades são miles e miles e miles de opções. Provavelmente os Incas nunca terminaram de pesquisar com as sementes aqui. Então, Morai representa um laboratório de agricultura. Se você percebe, aquele poço de lá tem em cima tem umas pequenas costras. E quando você olha bem com calma, esse se está mexendo um pouquinho com o vento, né? Está refletando ali assim, esse poço com água. Verdade. Então, essas pequenas costras chocam entre si com o movimento do vento. Quando elas chocam, começam a cair, se começam a hundir. Aí vai formando-se a sal, como vemos aqui embaixo. Pouco a pouco vai cayendo e cayendo e cayendo. Mientras que o vapor vai dividindo-se com o calor, o líquido, né? Até que a sal se tenha assim. Uma vez que temos sal, o dono do poço, com um pequeno madeiro, vai juntando, assim, um morro de sal e deixa ali que ela se termine de eliminar o água. Então, só a primeira que ele coletou vai ser flor de sal. O primeirinho que ele fez, o que tem em cima, né? Depois, o que já tem o mesmo contato com a terra, vai ser a segunda capa, novamente com madeirinha, será sal rosada. É assim que funciona. Que demais. Olha que baixo, ao final, há poços que estão aí, na falência do lugar, aí embaixo. Esses poços são para trabalhar os mais jovens. Você, por exemplo, você tem 20, 23 anos de idade, ele entrega aí um poço. Agora você tem 30 anos, vai subindo, você tem 40, tem 50, tem 60, tem 70 anos, chega a ser dono dos poços que estão aqui. Por quê? Porque uma pessoa de idade já não tem força para descer, trabalhar, e o principal, para tirar o produto, ele tem que carregar nas costas. E tem uma média que se chama, para comercializar a média, se chama quintal, que é uma sacola de 48 quilos. É pesado, considerando que não tem caminhos. Você tem que caminhar assim, né? Ao limite desse cara. Às vezes as mulheres ajudam a os maridos a poder tirar a sal. E às vezes elas também não têm muito equilíbrio, às vezes elas caem com o peso ali e colocam as bundas nos poços. Então, as senhoras daqui de Maras, nós em Cusco chamamos de senhoras cachichiques, uma palavra quechua, que significa mulheres de bundas salgadas. Alguém provou provavelmente. E ela absorve os minerais da terra, por isso que tem um cor mais rosado. Em cima, na parte superior, é a flor de sal. Ela não tem contato com os minerais da terra, tem em cima, na capa superior, né? E uma vez ao ano, nas costas do borde perimétrico dos poços, eles vão tirar a sal grossa,
que é aquela que usa muito para churrasco, né? Para riba. E essa salgrosa às vezes se mescla com plantas como munha, coca, eucalipto e se usa basicamente para desinflamar riñones, dor de pernas. E no próximo vídeo estaremos indo para Machu Picchu. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe, porque viajar é com os roteiros do viajante.